Hare Krishna. Então, nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, 11º canto, 9º capítulo, verso 32. E a gente vai, finalmente, encerrar. Já encerrou os ensinamentos do Avaduta Dattatreya, mas agora Krishna vai só fechar a historinha com 2 versos e aí ele vai seguir para um outro tema. Okay? Então a gente vai fechar essa longa e importantíssimo trecho, né, que a gente tem lido aí há vários meses, do Guru que aprendeu, que se ilumina pelo caminho natural, a gente falou, né, com os Gurus na natureza, né? Foi uma jornada fascinante. Né? Vamos ler juntos então. Shri Bhagavan Uvacham Iti Yuktva Sayadam Vipras Tama Mantrya Gabhiradhim Vandita Swarchito Ragyam Yayo Prito Yatagatam Shri Bhagavan Uvacham Iti Yuktva Sayadam Vipras Tama Mantrya Gabhiradhim Vandita Swarchito Ragyam Yayo Prito Yatagatam. Quem quer tentar? Shri Bhagavan Uvacha Iti Yukta Sayadam Vipras Tama Mantrya Gabhiradhim Vandita Swarchito Ragyam Yayo Prito Yatagatam. Shri Bhagavan Uvacham Iti Yuktva Sayadam Vipras Tama Mantrya Gabhiradhim Vandita Swarchito Ragyam Yayo Pritam Yatagatam. Quando tem um verso assim que começa com fulano uvacham, né? Então esse primeiro, na métrica, assim, na melodia, ele não conta. Então, Shri Bhagavan Uvacham. Aí você começa de novo. Iti Yuta, entendeu? A mesma melodia. Aí que você faz, né? Quem quer tentar? Isso é fácil, aproveitar que hoje é fácil, né? Charlie, you wanna do it? Ah, you don't have any. Ninguém mais quer tentar? Quer fazer? Oba! Maria, né? Shri Bhagavan Uvacham Shri Bhagavan Uvacham Iti Yukta Sayadam Vipras Tama Mantrya Gabhiradhim Vandita Swarchito Ragyam Yayo Prito Yatagatam. Shri Bhagavan Uvacham. A Suprema Personalidade de Deus disse. A Suprema Personalidade de Deus disse. Iti. Assim. Uktva. Tendo falado. Saha. Ele. Yadhum. Ao rei Yadu. Vipraham. O Brahmana. Tam. Ao rei. Amantriam. Dizendo a Deus. Gabhiram. Extremamente profunda. Dihi.
inteligência. Vanditaha, sendo oferecidas reverências. Suarchitaha, sendo propriamente adorado. Ragya, pelo rei. Yayo, ele foi. Pritaha, com sua mente satisfeita. Yata, assim como. Agatam, tinha vindo. Repita comigo. A Suprema Personalidade de Deus disse. Tendo assim falado ao rei Yadu, o sábio Brahmana aceitou reverências e adoração do rei. E sentiu-se interiormente satisfeito. Então, dizendo a Deus, partiu tal qual tinha vindo. Vou repetir sozinho. A Suprema Personalidade de Deus disse, tendo assim falado ao rei Yadu, o sábio Brahmana aceitou reverências e adoração do rei. E sentiu-se interiormente satisfeito. Então, dizendo a Deus, partiu tal qual tinha vindo. Então, encerrou. Ele encontrou esse rei, né? Quem estava aqui no começo. Ele encontrou o rei, na verdade, o rei encontrou ele, né? Ele estava assim por aí e o rei logo reconheceu que tinha alguma coisa de especial nele. Vocês lembram como é que começou essa historinha? O rei reconheceu, o rei não era nenhum bobão, já era uma pessoa instruída, uma pessoa avançada espiritualmente. E ele vê uma pessoa que estava agindo como um louco, você lembra? Agindo assim solto, ele estava andando assim solto, ele via que, né, como que uma pessoa assim largada assim na vida, andando a esmo. Mas ele bateu o olho e falou, esse cara aí tem alguma coisa aí. Então ele chegou para ele e falou assim, vem cá, que é isso que eu estou vendo aí, que você está andando assim, meio que, né, como um andarilho à toa aí, mas eu estou vendo que você tem, na verdade, me parece muito qualificado, né? Tem alguma coisa aí, você pode me explicar. Aí ele falou, aí ele começou, né? Era um grande guru, era um mestre espiritual muito elevado. E aí ele passou várias horas aqui, né? Não sei pra gente, não sei quanto tempo levou na verdade, mas eu acho que foram algumas horas ensinando o rei. E no final desse processo, ele falou, então tá bom. E seguiu, né, na vida dele. Como ele falou que ia fazer, eu vou seguir pelo mundo, eu estou aí solto, tranquilo, desapegado. Vou seguindo por aí na vida, né? Sem casa, sem rumo, sem nada. Porque ele já estava no nível que ele estava só andando pelo planeta com uma alma liberada. Sem nenhum interesse. Eu fico falando assim, mas parece o pessoal de Alto Paraíso, né? Tá assim, solto, né? Sem plano. Assim, tentar... Você sabe o que eu tô falando, né? Sim. É assim, né? Tá por aí mesmo, parece maluco. Só que infelizmente é Alto Paraíso. Mas enfim. Não, mas ele não, ele realmente era uma alma assim, elevada, saindo pelo mundo solto. Assim. Então ele dá tchau e vai embora, né? E a gente vê esse aqui, é o padrão dos encontros com gurus no Bhagavatam. Esse é o padrão. Você vai, encontra numa floresta, andando, encontra. Tem a transmissão do conhecimento, a pessoa aceita com grande honra, grande respeito. Acabou, tchau. E normalmente isso é suficiente para a iluminação. Porque no fundo a gente não precisa ficar, né? Um pouco é suficiente. Um encontro com o Guru, assim, não é que a gente tem que ficar colado na saia do Guru, assim, não. Você pode, né? Na verdade, se você absorver o conhecimento, as instruções, você absorve e pratica, acabou, né? Então, de certa forma, não precisa, a gente tem hoje em dia um conceito um pouco assim, meio pegajoso, né? Que fica aquela nheca, e tem que fazer aquele negócio todo, e tem que ficar vendo, e toda hora, e aí tem que ter foto, e tem que ter não sei o quê, e tem que ter 1000 vezes e tal.
Mas antigamente, se você fosse inteligente, se escutou, ouviu, praticou, acabou. Né? Eu acho que a gente não é muito inteligente, então tem que ficar voltando. Mas assim que era antes, assim que a gente vê sempre, o exemplo é esse. O encontro, aprendeu, tchau, e a pessoa sai iluminada do encontro. Já acabou, aí já, ele não vai precisar de outro, ele está iluminado. Já. Então a gente deve, se a gente não consegue, pelo menos a gente deve ter essa inteligência de absorver o máximo, assim, o ensinamento e botar ele em prática. E dali para frente, na verdade, o relacionamento do discípulo e guru deve ser um de serviço. Você deve aprender, praticar, e assim, pelo menos na minha prática, assim que eu vi, aí dali para frente você basicamente está servindo em gratidão. Você vai servindo e ajudando outras pessoas a terem essa experiência que você teve. Mas não é que você fica, né, ano após ano, não é que você fica também assim tendo que aprender coisas. É porque no fundo você absorveu e depois você também tem os livros. Depois de um ano você já aprendeu tudo, se você se aplicar. E dali para frente você tem que servir. A gente não deve esticar, a gente não deve enrolar a coisa, deve aproveitar. E não deve ser algo sentimental. Você vê que não tem nada de sentimental. Você vê que coisa bem, né? Chegou, aprendeu, nem passou o Facebook dele, nem anotou o celular dele, nada, né? Tchau. Nem pegou um e-mailzinho, né? Nem uma mala direta, nada. A gente não deve ser sentimental, a gente deve ser prático, né? Deve valorizar, pegar, aprender e muita gratidão com o resto da vida. Bom, então, encerrou-se. Significado: Srila Sridhar Swami dá evidência do Srimad Bhagavatam de que o Brahmana Avaduta era de fato a encarnação de Deus, Dattatreya. Eu entreguei isso para vocês lá no começo. Era Dattatreya. O Bhagavatam 2.7.4 afirma Yat pada pankaja paraga pavitra deham yogardima purubayim yadu hayayadayam. Muitos yados, raihayas e outros purificaram-se tanto mediante a graça dos pés de lótus de Dattatreya, o Senhor, que obtiveram bênçãos tanto materiais quanto espirituais. Este verso menciona que Yadu, que é esse rei que recebeu o conhecimento, se purificou através do contato com os pés de lótus de Dattatreya. E de forma semelhante, o presente verso afirma que Vandito Swartito Ragya, o rei adorou os pés de lótus do Brahmana. Desse modo, segundo Srila Sridhar Swami, o Brahmana Avaduta é a própria personalidade de Deus. E isso é confirmado por Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur. Verso 33. Repita comigo. Ó Uddhava, ouvindo as palavras do Avaduta, o santo rei Yadu, que é o antepassado de nossos próprios ancestrais, livrou-se de todo o apego material. E por isso sua mente atingiu o equilíbrio na plataforma espiritual. Ó Uddhava, ouvindo as palavras do Avaduta, o santo rei Yadu, que é o antepassado de nossos próprios ancestrais, livrou-se de todo o apego material. E por isso sua mente atingiu o equilíbrio na plataforma espiritual. Então é isso, ele se iluminou. O rei se iluminou no encontro com esse Buda. Seria bom se a gente pudesse, né? Estar nesse nível, né? No encontro, numa conversa, seria curioso depois ver quanto tempo que levaria a conversa só no sânscrito, né? Como a gente... Mas eu imagino que seja menos. O Bhagavad Gita todo é 45 minutos de papo. Então isso aqui deve ser coisa rápida, deve ser por aí, 40 minutos. Então numa conversa de menos de 1 hora, o rei sai se iluminado. E é interessante, assim, para quem está ainda fundo, que esse rei Yadu,
é um antepassado da família onde aparece Krishna. Krishna são os Yados, né? A família toda. Aí por isso que ele fala para Uddhava, que também é nossos ancestrais, porque Krishna aparece nessa linhagem de reis santos, já de pessoas de reis iluminados. Os Yados. Significado. Aqui o Senhor louva a sua própria dinastia, chamado Yadu Vamsa, porque nela apareceram muitos grandiosos reis autorrealizados. O rei Yadu foi iluminado por Dattatreya, sob a forma de um Brahmana Avaduta, que ensinou o rei a fixar sua consciência na plataforma espiritual de desapego, mediante a mera observação da criação de Deus. Então, encerramos a história de Dattatreya. Neste ponto encerram-se os significados apresentados pelos humildes servos de sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, referentes ao 11º canto, 9º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Desapego de tudo que é material. Ok, muito bem. Então a gente encerrou essa história maravilhosa e agora a gente vai entrar numa outra sessão. Então vamos começar agora o capítulo 10 do 11º canto do Srimad Bhagavatam, cujo título é A Natureza da Atividade Fruitiva. Neste capítulo, o Senhor Sri Krishna refuta a filosofia dos seguidores de Jaimini e descreve a Uddhava como a alma espiritual presa dentro do corpo material pode desenvolver conhecimento transcendental puro. O Vaishnava, ou aquele que se refugiou na suprema personalidade de Deus, Vishnu, deve observar as regras e regulações encontradas no Pancharatra e outras escrituras reveladas. De acordo com suas próprias qualidades naturais e trabalho, ele deve seguir o código de Varnashrama com um espírito livre de motivação. O presumível conhecimento recebido através dos sentidos, mente e inteligência materiais de alguém é tão inútil quanto os sonhos experimentados por uma pessoa adormecida, apegada ao gozo dos sentidos. Por isso, deve-se abandonar o trabalho feito para o gozo dos sentidos e aceitar o trabalho como um dever. Quando alguém chega a compreender algo acerca da verdade do eu, ele deve abandonar o trabalho material executado por dever e simplesmente ocupar-se no serviço ao mestre espiritual autêntico, que é o representante manifesto da personalidade de Deus. O servo do mestre espiritual deve ter afeição muito firme por seu guru, deve estar ansioso por receber dele conhecimento a respeito da verdade absoluta e deve estar desprovido de inveja e da tendência a falar disparates. A alma é distinta dos corpos materiais grosseiro e sutil. A alma espiritual que entrou no corpo material aceita funções corpóreas conforme as reações de suas próprias atividades passadas. Portanto, só o mestre espiritual autêntico e transcendental é capaz de demonstrar conhecimento puro acerca do eu. Então, aqui é um resuminho, do caminho. Primeira coisa é o que a gente sempre fala, Você tem que trabalhar de acordo com a sua situação social e material, não mais agindo o interesse no futuro, em desfrutar dos objetos, Não mais querendo resultados do mundo material, mas sim com foco no seu dever. E aí, se você já está muito avançado, aí você pode, então, se entregar direto também ao serviço espiritual missionário, servindo o mestre espiritual. Aí você já não está tão preocupado com a sua natureza. Você já quer simplesmente servir. Então o mestre espiritual pede para você cozinhar, você cozinha, apesar de você não ser cozinheiro. Você vai e limpa a casa, apesar de você não ser faxineiro. E assim por diante. Tem esse lado assim. Mas para sustentar realmente a longo prazo, acaba que a gente vê na prática as pessoas têm que estar na sua natureza. Não dá para também ficar o resto da vida fazendo algo que contraria a sua natureza. Então ele explica assim, e depois ele fala da importância de você entender a diferença do conhecimento obtido do mundo material e o conhecimento acerca da alma. São dois assuntos diferentes.
E a gente não vai conseguir conhecimento acerca da alma simplesmente, né, olhando para o mundo, a não ser que você já tenha a semente do conhecimento espiritual. Você já recebeu, aí sim você pode olhar para o mundo e tirar os ensinamentos do mundo material, como fez o Brahmana Avadhuta, como a gente pode fazer. Mas primeiro você tem que ter a semente, já tem que ter recebido já, os seus olhos já tem que ter sido, né, já tem que ter sido aberto já para o conhecimento espiritual, para a dimensão espiritual. Ok, esse é só um resuminho do capítulo aqui rápido, depois a gente vai começar o capítulo. Os seguidores de Jaimini e outros filósofos ateístas aceitam que o trabalho material regulado é o propósito da vida. Krishna, porém, refuta essa conclusão explicando que a alma corporificada, que entrou em contato com o tempo material segmentado, aceita sobre si uma perpétua cadeia de nascimentos e mortes, e por isso é forçada a sofrer a felicidade e o sofrimento consequentes. Dessa maneira, não há possibilidade de que alguém se apegue aos frutos de seu trabalho, de alguém que se apegue aos frutos de seu trabalho possa alcançar alguma meta substancial na vida. Os prazeres do céu e de outros lugares, que são obtidos mediante rituais de sacrifício, só podem ser experimentados durante um breve período de tempo. Depois de terminar seu desfrute, a pessoa tem de retornar a esta esfera mortal para partilhar de lamentação e sofrimento. No caminho do materialismo, de certo, não existe felicidade ininterrupta ou natural. Então, o que está sendo dito aqui? Tinha toda essa, na cultura védica, tinha todo esse foco na cultura popular, né, assim, fora do yoga, na cultura popular védica. Ainda tem um pouco disso na Índia, você vai perceber isso. Tinha toda uma cultura que o objetivo da vida era você obter um nascimento em Swarga, os reinos celestiais deste universo. Entendeu? Esse era mais ou menos o grande objetivo do materialista védico. Nascer num planeta superior dentro do universo material. Só tinha o conceito do universo material, não tinha assim o conceito de nada mais. Então o objetivo era conseguir um nascimento entre os devas, em Swarga, e lá, que lá tem um desfrute, lá tem um padrão de vida maravilhoso. Você pensa, mas como é que pode pensar só nisso, né? Mas aí pensa aqui, hoje em dia, como é que a gente faz? Tá todo mundo querendo o quê? Só ter um rico aqui, né? As pessoas querem só ser um rico no mundo, aqui na Terra. Né? As pessoas têm desejo de ser um rico no planeta Terra, né? Não é mesmo? Aí, eu queria um dia, queria ser que nem a princesa Dai, né? Queria ser que nem aquele, né? Então as pessoas estão... E por quê? Porque, mas pô, será que ninguém... a gente não para e não pensa, a pessoa não conseguiu pensar, não, vem cá, mas não tem algo além? Né? Quem pensa, será que tem algo além? Quer dizer, mesmo assim, o cara mais rico aqui no planeta Terra, a atriz mais famosa, será que tem algo melhor ainda do que isso? Nem não chega a pensar. Né? Essa é Maya. Esse é o poder da ilusão. A gente consegue passar décadas da vida e é isso aqui mesmo, né? Melhor coisa, então, é ser o Brad Pitt, não tem nada melhor, né? Esse é o top da existência, não é? Chega nessa conclusão, né? Não tem nada mais, você não pensa assim, pô, será que não tem nada mais? Será que não é possível, né? Mas não pensa, tá bom, é isso mesmo, vamos lá. Aí fica lá com inveja do jogador de futebol que tem o carro, né? É isso. Mas nessa época, pelo menos, eles tinham um pouquinho mais de conhecimento. Eles estavam no modo da bondade, e no modo da bondade se adora os devas. Então eles já tinham pelo menos um pouco mais de conhecimento. Não, o universo é grande, não é só o planeta Terra, tem outros planetas mais legais. Então eles pelo menos estavam com a cabeça um pouquinho mais expandida e queriam então o nascimento nesses planetas mais legais. Existem. Mas todo o trabalho do yoga, ensinamentos de Krishna, Krishna veio ao mundo para ensinar, ele ataca esse ponto. Esse era o normal. Ele falou, não faça isso, porque é uma roubada.
É trocar 6 por meia dúzia. Porque depois que você nasce lá, desfruta, aí acaba. E você tem que voltar para cá. Porque é assim que funciona. Nesses lugares, você acumulava mérito kármico numa vida humana, normalmente com a ajuda de rituais especiais e tudo. Você acumulava mérito kármico, conseguia o nascimento em Swarga, desfrutava, aí seu próximo nascimento era como humano de novo. E aí? Faz de novo. Aí fala, você fica indo e voltando, é roubada. Então o chamado do yoga é, não, para com isso. Em vez disso, usa essa vida humana para transcender tudo isso, para nunca mais ter que nascer de novo. Então, esse é o chamado do yoga, era radicalmente diferente do convite mundano védico. Não, usa a vida humana para você nunca mais ter que nascer, para você, inclusive, atingir uma esfera de felicidade, de consciência muito superior à Swarga, à de Swarga, muito superior. Não se compara. Então tem todo um trabalho para convencer, olha, é bem melhor você voltar, né, à esfera transcendental do que você simplesmente nascer em Swarga. Inclusive, Krishna até fala no Bhagavad Gita, curiosamente, se você tentar seguir o caminho do yoga e fracassar, o prêmio de consolação é o nascimento em Swarga. Eu de qualquer jeito, assim, você não tem nada a perder, porque o prêmio de consolação, assim, se você fizer um pouco, ele fala, se você avançar um pouco no caminho do yoga e fracassar, o prêmio de consolação é que você já nasce em Swarga. Sem ter que fazer aqueles rituais, sem ter que manter o varnashram a vida toda perfeitamente, você já nasce lá. Então já tem até isso, é prêmio de consolação. Então tem toda essa alerta, a gente vai ver um pouco isso nesse capítulo. Alguma pergunta, algum comentário? A gente não vai poder fazer muito hoje, né? Daqui a pouco vai ficar escurinho, mas alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Verso 1, repita comigo. Não, quer dizer, não repita. Repita comigo. A Suprema Personalidade de Deus disse. A Suprema Personalidade de Deus disse. Aceitando pleno refúgio em mim. Aceitando pleno refúgio em mim. E fixadamente. Com atenção no serviço devocional. Com atenção no serviço devocional. Ao Senhor. Ao Senhor. Conforme explicado por mim. Conforme explicado por mim. Deve-se viver. Deve-se viver. Sem desejo pessoal. Sem desejo pessoal. E praticar o sistema social e ocupacional. E praticar o sistema social e ocupacional. Chamado Varnashrama. Chamado Varnashrama. Vou ler sozinho. Esse é o verso 1. A Suprema Personalidade de Deus disse: aceitando pleno refúgio em mim e fixando a mente com atenção no serviço devocional ao Senhor, conforme explicado por mim, deve-se viver sem desejo pessoal e praticar o sistema social e ocupacional chamado Varnashrama. Então, esse sistema Varnashrama é um elemento que faz parte da cultura védica, mas é um elemento que Krishna fala no Bhagavad Gita, que ele mesmo criou, e aqui ele mesmo, de novo, está recomendando o sistema Varnashrama. É muito importante, por quê? Porque vamos falar o que é o sistema Varnashrama primeiro. O sistema Varnashrama, basicamente, é o quê? Sistema social e ocupacional. O que é? É uma maneira de explicar, de estruturar as diferentes ocupações que um ser humano tem na vida. Basicamente é isso. De acordo com a sua idade e de acordo com a sua natureza. Isso que é o Varnashrama. Assim, o que você deveria fazer se você... Aí você bota, né, digita lá os dados. Tem 5 anos de idade... ok, seu dever é isso aqui. Não, e se você tem 15 anos de idade, é isso aqui. E se eu tenho 25 anos de idade e tenho tendência a ser artista? Então seu dever é isso aqui.
E se eu tiver 80, entendeu? Aí você digita idade, natureza. Aí sai assim um... Entendeu? É um aplicativo. Não, aí sai assim... Mas tinha os Brahmas para explicar. Aí, sabe, você teria assim uma... Olha, o correto, o ideal era você agora fazer isso. Espera-se de você. Entendeu? Aí dá assim o que se espera de você de acordo, de novo, com a sua natureza e com a fase da vida onde você se encontra. Ah, você está casado? Ah, peraí, então agora sai outro negocinho. Ah, agora você tem filho? Então sai outro negocinho. Entendeu? Você vai digitando lá e vai saindo as suas... Então é isso. Por que isso é importante? Porque a base do caminho do yoga é você cumprir esse seu Dharma. O que sai desse é o seu Dharma. O resultado de você saber onde que você se encontra no Varnashrama é você saber qual é o seu Dharma. Por isso que a gente chama de Varnashrama Dharma. Sabendo assim a sua fase de vida, a sua natureza, aí tem agora seu dever. E toda a base do yoga, como Krishna vai explicar aqui, como explica no Bhagavad Gita, começa e tem como grande base você cumprir seu dever. Ter o foco no cumprimento do seu dever e não desejando coisas do mundo material. Aquela mudança de paradigma que a gente falou. Você vai ter um interesse na ação e não no resultado da ação. A ação é real, a ação está aqui agora, a ação está no seu controle. O resultado não é real, porque ele está no futuro, não existe ainda, ele não está sob o seu controle. Então, portanto, causa angústia para a mente humana ficar pensando no resultado ao invés de pensar na ação. É uma coisa óbvia que todo mundo pode experimentar. Se você tem o foco na ação, ainda mais quando a ação é o seu dever, não é uma ação caprichosa, é a ação que você deveria estar fazendo, você vai sentir imediata satisfação e paz. Garantido. E se você fizer isso ainda com a consciência devocional de fazer isso como oferenda a Deus, aí você vai estar muito feliz. Você vai estar sentindo bem-aventurança transcendente. Okay? Agora, se você, como todo mundo já experimentou 1000 vezes, né? Se você fica pensando no resultado da ação, você vai experimentar ansiedade, frustração, medo, etc. Inveja. Né? Basta você experimentar que você vê que é verdade. É um fato da vida. Então, por isso esse foco no Varnashrama Dharma. Agora, tem alguns poréns que a gente tem que adicionar. Tem que botar um asterisco aí. Que o Varnashrama original, ele era para uma sociedade agrícola. Ele era baseado numa sociedade, numa economia agrícola. O Varnashrama, que foi a sociedade humana desde sempre até 200 anos atrás. Desde sempre, até uns 200 anos atrás, é assim que todo mundo fazia, sempre foi assim. Aí a gente criou um negócio chamado Revolução Industrial e bagunçou tudo. E a gente até agora está tentando se recuperar. Né? Então a gente criou um negócio chamado Revolução Industrial e isso realmente bagunçou, né? Está destruindo o mundo, enfim. Bagunçou tudo, legal. Fez uma confusão legal. Isso destruiu também o sistema de Varnashrama. Então, o sistema de Varnashrama não dá para aplicar ele hoje, porque a sociedade é outra, a economia é outra. É outra economia. Então, antigamente, o Varnashrama ele realmente simplificava. Falava, olha, basicamente tem 4 categorias de ocupações. Você basicamente vai se encaixar em apenas 4 categorias. As 4 eram trabalhador braçal, comerciante ou agricultor, monarca, né? Assim, uma pessoa da administração real, que na época, aí, nesse caso, era o sistema sempre de monarquia, né? Assim, uma pessoa, um guerreiro, um líder, tá? Uma pessoa, e Brahmana, um pensador intelectual. Basicamente, você encaixava numa dessas. Hoje em dia não dá mais. Aí tem características de cada, etc e tal. Mas hoje em dia é impossível. Hoje em dia, assim, por exemplo, um detalhe do Shudra, o que define, por exemplo, o trabalhador braçal, é que ele recebe salário. Levanta a mão se você recebe salário. Já recebeu.
Você ajuda, pronto, acabou. Porque o comerciante ele não recebia salário, ele fazia o dinheiro dele. Aí o monarca, o administrador, a realeza, eles cobravam impostos e ofereciam proteção e ofereciam tudo que o povo precisava. Nos governos ideais retratados no Bhagavatam, eles tinham que dar tudo mesmo. Se alguém ficasse doente, era culpa deles. Ah, meu filho ficou doente, como é que pode negar? Era culpa dele, não podia ficar nem doente. Então, sistema de saúde, habitação, comida, roupa, educação, ele tinha que prover tudo mesmo. Todo mundo era filho do rei, sabe? Todo mundo era filho, ele tinha que prover tudo, como um pai tem que prover tudo para os seus filhos. E os animais também, o rei tinha que proteger os animais. Então não podia ter nenhum bicho sofrendo, nenhum humano sofrendo, todas as leis, ele tinha que fazer isso tudo, manter as leis, providenciar tudo. Onde que a gente vai achar essa pessoa hoje, né? E ainda por cima ele tinha que obedecer os brahmanas, porque poder corrompe. Então, para não ser corrompido pelo poder, os brahmanas que não tinham poder davam a sabedoria. Os brahmanas, então, não podiam receber salário, não podiam ter comércio e só podiam viver de esmola, só de doação, para serem livres, para serem pensadores livres. Eles não podiam estar amarrados. Então eles tinham que viver de doação, viviam de forma muito simples, renunciados, mas eles tinham a sabedoria, eles tinham o intelecto. Então eles davam o conselho e a guia para o rei, que executava, o Vaishya pagava um imposto, que só ele produzia riqueza, e o Shudra, ele dava serviço às outras classes. E em troca recebia tudo que ele precisava. Então, muito legal, mas não vai acontecer hoje nunca. Então já está tudo bagunçado hoje. Bagunçou. Agora, as 4 ordens sociais, ainda mais ou menos dá para fazer. A primeira era que você era um estudante, né? Antes de você casar. Então, tinha que praticar celibato. Então, até aí, era legal a gente fazer ainda. Depois, casado. Depois de casado, uma fase assim de aposentado. Aposentado é aquele que já não está mais trabalhando ativamente, mas ainda está casado. E algumas classes, como o Brahmana, ele podia fazer a 4ª, que era sannyas. O voto de renúncia e saía pelo mundo, como esse avaduta aqui. Largava tudo, voto de pobreza, de renúncia e saía pelo mundo sem nenhum apoio social. Então tinha essas 4 ordens de acordo com o tempo, entendeu? Então essas aqui a gente ainda pode praticar, a gente pode praticar essas 4. Mas as ocupações são todas misturadas. Mas não tem problema, porque o importante é você praticar o Dharma. E se você está praticando o Dharma, e dá para você descobrir o Dharma por outras maneiras, né, como eu explico no método 3T, se você está praticando o seu Dharma, aí está tudo bem, você consegue manter, né, aproveitar e seguir o caminho do Yoga também facilmente. Okay? Então esse era o Varnashrama Dharma aqui. Deixa eu estar alertando aqui. Eu vou só tentar ler aqui o significado com os últimos raios de luz aqui. Hã? Não, está tudo bem, que já está dando aqui um sozinho. Significado. Nos capítulos precedentes, o Sr. Krishna descreveu, através da história do Brahmana Avaduta, as qualidades e o caráter da pessoa santa. Agora o Senhor descreve os meios práticos para alcançar essa posição santa. No Pancharatra e em outras escrituras, a personalidade de Deus dá instruções sobre a execução de serviço devocional. De igual modo, no Bhagavad Gita 4.13, o Senhor diz que Chaturvarnyam maya shishtam guna karma vibhagashaha. Eu mesmo criei o sistema Varnashrama. Há inúmeras regras e regulações no sistema Varnashrama, e o devoto deve executar aquelas que não contradizem o processo de serviço devocional. O termo Svarna indica diferentes classes de seres humanos, alguns no modo da ignorância, outros no modo da paixão e outros no modo da bondade. Executa-se serviço devocional ao Senhor na plataforma liberada
e por isso alguns preceitos para as pessoas que estão em paixão e ignorância talvez sejam divergentes dos princípios reguladores para os que estão na plataforma liberada. Portanto, sob a orientação de um mestre espiritual autêntico, que não é diferente do Senhor, deve-se executar os princípios básicos do Varnashrama de modo favorável ao progresso em consciência de Krishna. A ideia é essa, né? Você tem que ter essa guia de um mestre espiritual para poder ir além do Varnashrama, que o Varnashrama é uma coisa do mundo material, e você deve praticar. Agora o Varnashrama é cheio de regra, enfim, é 1000 complicações, mas hoje em dia simplifica-se tudo e a gente mantém só, né, as regras básicas de moralidade, de dever, de ética, como a gente tem na nossa cultura. A gente não precisa, mas que mistério é esse? Onde que eu vou aprender essas informações? Não, não é assim não. Você vai simplesmente ser uma pessoa correta, bondosa, prestar a sua natureza, né? Cumprir a sua natureza, seu dever. Isso que a gente vai fazer. Então, é bem simples, não é nenhum mistério, não é muito complicado, não. Praticar, ser uma pessoa boa, servir ao mundo com essa mentalidade, sempre pensando o que eu devo fazer, não o que o mundo vai fazer para mim, o que eu posso fazer para o mundo. E com essa natureza, com essa mentalidade, fazer isso também como uma oferenda a Krishna. A isso a gente está no caminho perfeito. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Você falou de descobrir o próprio Dharma, né? Eu explico isso bastante no meu 3T, assim, não vou fazer aqui agora, porque é um pouco complicado, mas não é tão difícil, assim, é mais fácil do que parece, né? Então, em outras aulas, assim, depois eu posso te dar os links, assim, tem aulas inteiras só sobre o tema, mas dá para fazer tranquilamente. No livro meu 3T também a gente ensina como é que faz isso, você pode baixar. 3T? 3T. Você pode baixar e se ver, mas é um tema muito importante. Mais alguma pergunta? Então, muito obrigado por ter paciência. Srila Prabhupada aqui. Tchau.